Na história da humanidade, gente, muitos povos ficaram famosos pelas suas conquistas militares. Impérios surgiram e desapareceram, deixando rastros de batalha, rastros de destruição e dominação. Só que tem um detalhe: nem todo poder nasce da guerra. Alguns povos dominaram o mundo de outra forma, pelo comércio, pela informação e pela capacidade de conectar culturas diferentes. Na antiguidade, um pequeno povo instalado na costa do hoje Líbano conseguiu exercer uma influência gigantesca sobre várias civilizações. Eles não tinham ali um grande exército, nem grandes territórios agrícolas. O seu verdadeiro poder estava no mar. Navegando por todo o Mediterrâneo, os fenícios criaram rotas comerciais que ligavam povos de 3 continentes. Mas a maior contribuição deles para a humanidade talvez nem seja só o comércio. Foi algo muito mais poderoso, uma forma simples de escrever que mudaria para sempre a história da comunicação humana. A pergunta importante para essa aula é: o que gera mais influência na história? A conquista militar ou a capacidade de conectar civilizações? Assiste até o final, talvez a gente chegue a uma conclusão. Até já! Os fenícios, então, eles começaram a se desenvolver por volta de 1500 a.C., tá? Em uma estreita faixa litorânea no mar Mediterrâneo. Esse território tinha pouco espaço para agricultura em grande escala, pelo menos, né? E o que obrigou esse povo a buscar outras formas de sobrevivência? E a solução foi o mar, tá? Com acesso direto às rotas marítimas, os fenícios se tornaram excelentes construtores de navio, eles eram navegadores habilidosos e eles fundaram cidades importantes como Tiro, Sidom, Biblos. Cada uma dessas cidades funcionava como um centro comercial ativo, tá? Ligado a diversas rotas marítimas. E diferente de muitos povos da antiguidade, os fenícios não criaram um grande império centralizado. Eles se organizavam em cidades-estado independentes, cada uma com seus governantes e interesses comerciais. O que unia essas cidades era comércio e a navegação. E a partir dessas cidades, navios fenícios passaram a cruzar todo o Mediterrâneo, transportando mercadorias como madeira de cedro, metais, cerâmicas, tecidos, e um produto em especial tornou os fenícios famosos: o corante púrpura, que era tirado dos moluscos marinhos. Essa tinta era extremamente rara e cara e era utilizada pelos reis e elites da época como símbolo de riqueza e poder. Mas, à medida que suas viagens se tornavam mais frequentes, os fenícios começaram a criar postos comerciais e colônias ao longo do Mediterrâneo. E esses locais funcionavam como pontos estratégicos para abastecimento, troca de mercadorias e expansão comercial. Entre todas estas colônias, uma se tornaria particularmente poderosa: Cartago. Fundada por colonos vindos da cidade de Tiro, Cartago cresceria ali ao longo dos séculos até se tornar uma das maiores potências comerciais do Mediterrâneo Ocidental. Na prática, os fenícios criaram uma enorme rede de comércio que conectava regiões da Europa, da África e da Ásia. Eles transportavam produtos, ideias e tecnologias entre diferentes civilizações. Esse contato constante ajudava a espalhar conhecimentos, técnicas e práticas culturais entre povos diferentes. Por isso, muitos historiadores consideram os fenícios como um dos grandes povos intermediários da antiguidade. Eles não dominavam grandes territórios pela força militar, como eu falei no começo, mas influenciavam diversas regiões por meio do comércio e das conexões culturais que eles estabeleciam. Isso foi fundamental. De fato, o comércio foi a base da influência fenícia.
mas a sua maior contribuição para a humanidade foi cultural. Os fenícios desenvolveram um sistema de escrita muito mais simples do que aqueles que já existiam na época. Eles criaram o alfabeto fonético. Antes disso, muitos povos utilizavam sistemas complexos, por exemplo, os hieróglifos egípcios, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, que tinham ali centenas de símbolos e era necessário longos anos de aprendizado. O alfabeto fenício utilizava cerca de 22 letras, cada uma representando um som da fala. E essa simplicidade facilitava o aprendizado da escrita e permitia que mais pessoas pudessem usar ela. Com o intenso comércio fenício pelo Mediterrâneo, esse sistema de escrita acabou sendo adotado e adaptado por outros povos, especialmente, adivinha? Os gregos. A partir do alfabeto grego surgia mais tarde o alfabeto latino, que hoje é usado em grande parte do mundo. Assim, gente, vamos ser honestos, de certa forma, cada vez que lemos ou escrevemos, estamos utilizando uma herança cultural que começou com os fenícios há mais de 3.000 anos. Olha a importância de conhecer esse povo. Mas com o passar do tempo, as cidades fenícias foram sendo conquistadas por outros impérios poderosos da região. Por exemplo, os assírios, os babilônios, os persas e depois os romanos. Aos poucos, essa civilização foi perdendo a sua autonomia política. No entanto, os fenícios não desapareceram, ok? Grande parte da população que vive hoje no território do Líbano possui uma ligação histórica e cultural com esses antigos povos. Embora a civilização fenícia tenha deixado de existir de novo como uma organização política independente, a sua herança cultural permanece viva. Ela está presente nas rotas comerciais que ajudaram a moldar o Mediterrâneo antigo, nas colônias que fundaram e principalmente no sistema de escrita que transformou a forma como seres humanos registraram ideias e conhecimentos. Este povo foi fundamental para a humanidade. Então, para concluir, vamos recapitular, tá? Os fenícios, então, gente, olha, eles nunca construíram um grande império territorial, nem dominaram grandes regiões pela força militar, ok? Só que mesmo assim a influência deles atravessou séculos e alcançou diferentes civilizações. Eles provaram que poder não significa apenas conquistar territórios. Às vezes significa controlar rotas comerciais, difundir conhecimento e conectar culturas. Enquanto muitos impérios desapareceram com as suas guerras, os fenícios deixaram algo muito mais duradouro: redes de comércio, um sistema de escrita que ia transformar a comunicação humana. E isso nos leva então a uma reflexão muito interessante na história. Quem realmente muda o mundo? Os conquistadores ou aqueles que conectam civilizações? Foi a pergunta que eu fiz no início do vídeo, só estou relembrando. Me dê a sua opinião. Combinado? Galera, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido esse tema e tenham entendido a importância de conhecer esses lindos, os fenícios. Beleza? Fico por aqui então, galera. Canal Humano Mundo, todo dia de história, e hoje dia deles, os fenícios. Até mais.